Meus irmãos, é uma alegria poder estar com os irmãos nesta noite, com esta responsabilidade de refletirmos sobre a palavra do nosso Deus e certamente um privilégio e uma responsabilidade estar aqui com os irmãos. E eu queria convidá-los aqui a abrissem as suas Bíblias, as palavras generosas do pastor Hugo, que tão gentilmente me confia este momento, este púlpito. E o texto que vamos ler está lá registrado no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 8, e eu lerei a partir do verso 4. E os irmãos podem permanecer assentados como os irmãos se encontram. Neste texto e nesta porção da palavra do nosso Deus, eu quero pensar nesta parábola trazendo aqui uma visão soteriológica. Pensar que lições nós podemos tirar desse texto e aplicá-las à nossa vida como servos de Deus e como aqueles que aqui estão para cultuar o Senhor. A parábola conhecida como semeador, registrada por Lucas, no capítulo 8, versículo 4, diz assim: certa vez, aglomerou-se uma grande multidão, e gente de todas as cidades veio ao seu encontro. E Jesus disse por meio de parábola: o semeador saiu a semear a sua semente. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras e depois de brotar, secou, pois não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, mas estes, crescendo com ela, a sufocaram. Outra parte, porém, caiu em boa terra, e deu fruto a 100 por um. E ele exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, louvado e santificado seja o teu nome. Nesta hora em que estamos diante da tua palavra, Senhor, que o teu Espírito nos conduza na compreensão das verdades que o Senhor quer transmitir à nossa vida. Que o nosso coração, como essa terra boa que recebeu essa semente boa, possa se abrir para entender o recado. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Neste texto, meus irmãos, eu vejo Jesus a ensinar sobre o processo da salvação. Em Lucas, este episódio ele é antecedido pelo Sermão do Monte, também conhecido como Sermão da Planície. A cura do servo do centurião de Cafarnaum, a cura do filho da viúva de Naim, o encontro que Jesus teve com os discípulos de João, conhecido também João o Batista ou o Batizador. E estes vieram até Jesus para indagá-lo se Jesus era ou não o Messias. Eu chamo a sua atenção para esta mudança de compreensão da parte de João Batista, que ao receber Jesus, que a ele foi para ser batizado, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas neste texto, João parece-me foi tomado por dúvidas. Eu sempre digo que a fé é antecedida pela dúvida. A dúvida nos coloca em contato e em busca de certezas. Mas muitas vezes nós nos punimos ou criticamos aqueles que duvidam, como se fosse possível seres humanos falhos, falíveis, caídos e decaídos, termos uma visão direta, sem qualquer vacilo. Desta forma,
Jesus menciona também Lucas, as mulheres que acompanhavam Jesus, dando-lhe apoio logístico para a realização do seu ministério. E é dentro desse contexto, quando a multidão se aglomera, que Jesus usa desta estratégia que era tão comum à sua época, falar por parábolas, objetivando lhes ensinar verdades espirituais. Seu objetivo, meus irmãos, nada mais era do que apresentar a sua missão, o porquê que ele veio ao mundo. O seu objetivo era mostrar essa intencionalidade. Ou seja, Lucas, no capítulo 19, versículo 10, ele vai descrever isso de uma forma bem sintética e objetiva, ao dizer, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Conhecendo a Bíblia, nós sabemos e somos orientados por ela, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, a vinda do Cristo de Deus a este mundo veio para salvar o mundo, para redimir o mundo. E eu quero, a partir desta lição, ou desta parábola, deste texto, tirar e fazer aqui algumas considerações, extraindo algumas lições que percebo podemos aprender. A primeira lição que eu quero destacar aqui neste texto é a lição da intencionalidade. Veja que o texto diz que o semeador saiu para semear. Mas antes, fala também que Jesus escolheu o método, a estratégia de parábolas, de contar histórias. Então o expositor escolhe a metodologia. Jesus escolhe parábola como meio, buscando fatos corriqueiros da vida dos seus ouvintes, para chamar-lhes a atenção. É sempre bom a gente começar por onde estão os ouvintes. E quando a multidão vem ao seu encontro para ouvir os seus ensinos, ele escolhe a parábola para ilustrar como se dá a exposição, a divulgação, a semeadura da palavra divina. A parábola, portanto, meus irmãos, é sobre a forma como a palavra de Deus, a semente, é semeada e é recebida. Duas condições para que haja crescimento. Portanto, há aqui uma intencionalidade clara. Há aqui um objetivo definido, um propósito na semeadura. E o que está presente no verso 5 que lemos: o semeador saiu a semear. Irmãos, é lógico pensarmos que quem semeia quer colher. Quem semeia quer que haja frutos. E Mateus 13, 37 afirma que quem é o semeador é o próprio Filho do Homem, Jesus. Portanto, este semeador é Jesus. E ele saiu a semear. E ele tinha em suas mãos a boa semente. E ele semeou em todos os tipos de solo, mesmo aqueles menos prováveis para serem produtivos. E eu aprendo com isso que Deus não faz acepção de pessoas. Todos estão perdidos do ponto de vista espiritual, separados da glória de Deus. Portanto, ele veio para todos. E pelas Escrituras, nós sabemos que o campo é o mundo. Portanto, meus irmãos, há aqui a lição da intencionalidade. A lição de que a semeadura, ela é universal, ela é inclusiva, democrática, alcançando todos os tipos de solo. Contudo, a aceitação é individual.
A semente é semeada e colocada à disposição de todos. A palavra é divulgada e semeada nos mais diferentes solos. E a decisão de receber o resultado depende única e exclusivamente da forma, da maneira como este solo, o meu coração, o seu coração, a minha mente, a sua mente, recebe essa palavra. Você tem uma responsabilidade e você tem uma participação. A Bíblia diz que uma parte caiu à beira do caminho. E ela foi pisada. A semente foi pisada. Outra parte foi comida pelas aves. E esta semente não chegou a brotar. Percebe? Percebe-se que neste ensino há vários elementos interagindo no processo da salvação. Estes dizem respeito à receptividade do solo, à forma como eu e você recebemos essa palavra. E a semente que caiu à beira do caminho, diz Jesus na explicação, são os que ouvem a palavra, verso 12. Portanto, eles foram alcançados por esta palavra. Mas acontece algo extraordinário, sobrenatural. O diabo vem e tira do coração a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que uma ação propositada, intencional, objetiva de Satanás é tirar a palavra do seu coração, é impedir a sua fé, é criar obstáculos para que você não creia. A fé é possível, porque fé é escolha. E ela está disposta e exposta a cada um. Mas o diabo age. E sem a aceitação por parte e da parte do ouvinte do solo, não há salvação. A Bíblia diz, Jesus falando, aquele que crê está salvo, mas aquele que não crê está condenado. A obra não se completa, pois o ouvinte que deve guardar a palavra, para que o inimigo não atire do seu coração. E a Bíblia nos ensina que nós precisamos resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e aproximai-vos de Deus. Estando perto de Deus, o diabo não chega. Ele não nos toca. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não foi Deus quem impediu a salvação. Visto que isso seria ilógico, sair para semear, anunciar a palavra de salvação e impedir que algumas pessoas se salvem. Foi o diabo que lhes tirou do coração esta palavra. Eles ouviram a palavra, mas ele o fez para impedir que tenham fé e se salvem. Meus irmãos, o diabo trabalha dioturnamente para impedir a fé. E sem fé não há salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé enquanto resposta. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 2, nos versos de 1 a 4 da sua primeira carta, ele vai dizer, antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. E aí ele começa a numerar quais esses homens. Pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, com toda a piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Este mesmo apóstolo escrevendo à igreja de Corinto, em sua segunda carta, capítulo 4, versículos 13 e 7, vai dizer, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais
o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Também aos Efésios, no capítulo 4, versículo 17 e 19, este mesmo apóstolo escreve: portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados de Deus pela ignorância e dureza do coração, havendo-se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez toda sorte de impureza. Há pessoas que obstinadamente rejeitam esta palavra, que abrem e dão brecha para que Satanás tire-lhes a palavra. Há pessoas para quem a palavra de Deus velada e que não pode ser compreendida, porque a palavra é algo difícil de entender. Não, é porque os seus corações estão cauterizados, duros, empedrecidos, não permitindo que essa semente brote e cause e faça uma obra de restauração. Portanto, meus irmãos, é responsabilidade nossa decidir o que fazemos com a palavra que ouvimos. A Bíblia diz no verso 6 que outra parte caiu sobre as pedras, e depois de brotar, secou. E a explicação é devido à falta de umidade. Portanto, para que a semente dê frutos, é preciso umidade. A resposta do solo é a umidade, é a receptividade, é aceitar com fé. E o verso 13 vai explicar que estes são os ouvintes que recebem com alegria. Emoção sem conversão acaba. Emoção sem conversão não se solidifica, mas não tem raiz, não tem profundidade, crendo apenas por um tempo, desviando-se quando vêm os tempos de provação. O verso 7 fala que outra parte da semente caiu no meio dos espinhos. Contudo, os espinhos cresceram junto com a semente, mas cresceram mais do que a semente. E estas foram sufocadas, sendo impedidas de desenvolver. Faltou-lhes oxigênio, faltou-lhes vida, outro elemento necessário para que a palavra de Deus, para que a semente prospere. E o verso 14 desse mesmo capítulo explica que esta parte que caiu entre os espinhos são aqueles que ouvem, iniciam a caminhada cristã, mas são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres deste mundo. Ou seja, estão divididos entre dois senhores, não produzindo fruto, não produzindo vida. Portanto, uma superficialidade. Então, esta palavra que cai nesses vários solos, ela tem que ser recebida por cada um destes solos. A terceira lição que quero destacar é a lição da individualidade e da aceitabilidade. O que determina o fruto é o solo. A palavra é comum a todos os tipos de solo. A mesma semente foi semeada em cada solo, e a diferença entre eles indica a receptividade que cada solo tem para com a semente. O que determina essa produtividade, os frutos, é o solo. Portanto, a sua vida, meu irmão, pode ser mais ou menos fiel. A sua vida pode ser mais ou menos produtiva, depende única e tão somente de você. O verso 8 vai dizer que essa parte que caiu
em boa terra, brotou, visto que encontrou as condições necessárias no terreno para frutificar: umidade, profundidade e oxigênio. Na narrativa de Mateus, sabemos que a produção não é igual, mesmo nesse solo que dá fruto. Mateus disse que há uma produção de 30, de 60 e de 100. E isso depende do solo. A mesma semente caindo em corações e recebidas devidamente vai produzir diferentes tipos de solo. O verso 15, meus irmãos, ensina que a parte que caiu nesta boa terra são os que, ouvindo a palavra, com um coração honesto e bom, interesse e receptividade, conservam-no no coração e dão fruto com perseverança. Você percebe aqui que 3 lições que podemos extrair. O verso 9 fala da falta de entendimento dos discípulos. Interessante, os discípulos de Jesus não entenderam. E aí Jesus vai lhes ensinar e vai lhes falar o que cada tipo de solo representa. Nesse sentido, meus irmãos, precisamos entender qual tem sido a nossa atitude para com a palavra. Você tem sido crédulo? Você tem recebido essa palavra com alegria? Você tem recebido essa palavra com entusiasmo? Você tem permitido que essa palavra encontre no seu coração as condições necessárias para produzi-lo? Ou você tem permitido que o diabo roube a palavra, tire a palavra do seu coração? Talvez nós tenhamos aqui nesse auditório pessoas que ao longo de muito tempo têm ouvido a palavra, gosta tanto da igreja, mas ainda não não tomou uma decisão ao lado de Jesus. Não chegou aquele momento em que reconheceu que a sua vida está perdida, distante de Deus, e que precisa se voltar para Jesus e em arrependimento, entregar-se a Ele, se comprometendo com Ele para produzir frutos dignos de arrependimento. Eu não sei se há pessoas aqui nessa condição, mas eu sei de uma coisa: se há pessoas aqui nesta condição que ainda não convidaram a Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida, que ainda não reconheceu diante dele os seus pecados, que está perdido e que precisa da salvação e da graça do Senhor, este é o seu momento, esta é a sua hora. A semente está sendo plantada no seu coração, alimentada na sua mente, mas ela precisa ser recebida. Ela precisa ser apreendida. E eu queria fazer uma pergunta, simples de ser respondida. Talvez você se sinta até um pouco constrangido, mas não é essa a minha intenção. Meu objetivo aqui é que você, neste ambiente sagrado, nesse ambiente separado para o culto a Deus, que você sinta a presença de Deus na sua vida e o chamado de Deus na sua vida para ter uma decisão ao lado de Jesus. Há alguém aqui que gostaria nessa noite de dizer: Senhor, eu sei que essa semente está sendo plantada no meu coração e eu quero receber o Senhor como meu Salvador. Eu quero crer e quero que essa semente caia e produza os frutos que glorificam o seu nome, que exalte o Senhor. E para que eu saiba que você está a fazer essa decisão, levante a sua mão onde você estiver. Eu vou orar para a sua vida. Pode levantar a sua mão, se você quer. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Alguém mais deseja tomar essa decisão? Aqui à minha esquerda, minha direita, no meio. Essa é uma decisão, como eu lhes disse. É uma resposta que você dá para Deus.
Jesus veio a este mundo e entregou a sua vida na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, para que nós tenhamos a salvação. Alguém que deseja tomar essa decisão? Vamos orar então? Vamos colocar diante do Senhor a nossa vida, mas você pode responder qual tipo de solo você tem sido, como você tem recebido essa palavra, qual o resultado da palavra de Deus que tem diariamente está sendo plantada no seu coração. Ela tem produzido os frutos que Deus espera. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado porque nesse tempo a Tua palavra foi exposta. Ouvimos o Teu recado. Sabemos que o Senhor está a semeá-la no nosso coração e na nossa vida. Pai, eu quero que essa palavra produza os frutos que o Senhor espera na minha vida, mas que ela também produza os frutos que o Senhor espera na vida de cada um dos Teus servos que aqui estão. Abençoa, Senhor. Abençoa a compreensão, a decisão, o desejo e o interesse de servir e de honrar o Senhor. E que nós não permitamos que o inimigo tire e roube essa palavra de nós. E só o faremos se nos aproximarmos de Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar término ao culto, tendo em nosso coração muita gratidão ao Senhor pelas bênçãos que nos concedeu nesta reunião da igreja. E eu vou convidar você para nós orarmos. Antes, porém, de orarmos, você que esta noite foi tocado pela mensagem que ouviu e deseja que a igreja lhe preste algum auxílio em conhecer melhor a Jesus Cristo ou entender melhor a mensagem da Bíblia, saiba que a igreja está ao seu dispor. Você pode entrar em contato conosco no informativo que você recebeu, tem como entrar em contato conosco, que a igreja está pronta para te ajudar nessa caminhada com Jesus. Hoje talvez você terá tomado outra decisão, a decisão de dar testemunho de sua salvação pelo batismo. Será um prazer para mim lhe dar as orientações, basta você me procurar ali na porta, eu quero orar com você, por você, selando essa decisão. Ou ainda uma outra decisão, a decisão de se unir a esta igreja. Você tem vindo aqui e agora deseja se tornar membro da igreja. Para nós será um prazer lhe dar orientações e Deus o confirmando, ter você conosco no serviço do Senhor, na adoração ao Senhor. Estarei lá na porta e quero orar com você e por você, selando essa decisão que você toma para a glória de Deus na sua vida. Pastor Wagner também estará comigo lá na porta, você vai poder cumprimentá-lo, poder saudar e assim nós vamos seguir, tendo Deus conosco a nos abençoar. Vou pedir que você ore comigo. Muito obrigado, Deus, pelo culto que está chegando ao seu encerramento, mas a presença do Senhor segue conosco, Deus, e pedimos sim que o Senhor nos acompanhe, nos protegendo de todo mal e perigo, provendo, Senhor, nossas necessidades, quaisquer que sejam, dando, Senhor Deus, direção aos nossos passos, para que, Senhor, em nenhum momento, nada se coloque entre nós e o Senhor, mas que andando, Deus, na Tua presença, nós possamos usufruir de tudo de bom que temos na comunhão com o Senhor, paz, alegria, segurança, esperança da vida eterna. Senhor, obrigado pela mensagem e por cada momento deste culto. Pedimos que assim como o Senhor acompanhará e guardará todos nós, que o Senhor acompanhe e guarde teu servo pastor Wagner, irmã Senhorinha, na viagem amanhã, voltando para Minas Gerais, que o Senhor seja com eles. E pedimos, ó Deus, a cada dia, que a tua boa mão seja sobre nós, nos acompanhando, nos defendendo, nos guardando na luz do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, irmãos, a cada dia, até o dia que o Senhor Jesus virá sobre as nuvens para nos buscar. Que assim seja em nome de Jesus, e o povo de Deus diz, amém. Amém.